Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Eu quero externar a minha alegria de você estar assistindo esse segundo estudo da nossa série A Segunda Vinda de Cristo. Em nosso primeiro estudo, tratamos sobre o tema o propósito e a natureza da segunda vinda de Cristo. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Em nosso segundo estudo, a saber, o de hoje, nós iremos falar sobre os sinais dos tempos. E a respeito desse tema, eu quero chamar a sua atenção para a função dos sinais. A começar, há uma função de aspecto negativo, ou seja, os sinais servem como um indicativo de que o tempo ainda não chegou, caso não tenham se cumprido todos. Então veja bem, se os sinais ainda não se cumpriram na sua totalidade, ou os sinais mencionados nas Escrituras ainda não se cumpriram, né? Logo então o tempo ainda não chegou de o Senhor voltar. O propósito, nesse sentido, em primeiro lugar, é evitar que os crentes sejam enganados com a falsa notícia da volta de Cristo. A exemplo, Mateus 24, versos 4 e 5, lemos: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então, à medida que os sinais não se cumpriram na sua totalidade, né, isso me ajuda a discernir a falsa notícia do retorno de Cristo. Né? Se há ainda sinais por se cumprir, então os sinais servem aqui com o propósito de me ajudar a que eu não seja enganado com a suposta notícia da volta de Cristo. Além disso, há um segundo propósito, que é a saber, acalmar os crentes sobre a falsa ideia de que a volta do Senhor já tenha ocorrido ou esteja já perto. Aqui no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso do 1 ao 3, eu estou usando aqui a Almeida Revista e Atualizada, essa versão. Lemos assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, observe que esse é o tema, o assunto desses versículos. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Então veja que o intuito de Paulo aqui é acalmar os crentes, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, observe que o que estava perturbando os crentes era a falsa ideia de que o dia do Senhor já tivesse chegado, né? A versão Almeida Revista e Corrigida traduz esse trecho como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, a Almeida Revista Atualizada traduz por tenha chegado o dia do Senhor, enquanto que a versão Almeida Revista Corrigida traduz como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então observe que ambas as traduções são possíveis, certo? Então o que concluímos que havia entre os crentes de Tessalônica uma falsa ideia de que a volta do Senhor já, tanto por um lado, já tivesse ocorrido, né? Como já estivesse ou estivesse por acontecer ainda aqueles dias. Então Paulo escreve a esses crentes com o intuito de acalmá-los, né? E então, versículo 3, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha. Observe, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha. Isto o quê? Ora, o assunto que Paulo está tratando nesses versículos é a respeito da vida de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, que no final do verso 2, ele se refere como o dia do Senhor. Então, isto, ou seja, o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro, aqui Paulo é muito enfático ao nos dizer que o dia do Senhor não acontecerá, ou que ele não virá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Paulo menciona aqui
dois sinais, quais eles? A apostasia e o anticristo. Então, Paulo tranquiliza aqueles crentes, né, que estavam supondo que o dia do Senhor já tenha chegado ou estivesse para vir ainda aqueles dias, salientando a eles que havia ainda outros dois sinais por se cumprir antes de o Senhor vir. Então, é dessa maneira que Paulo os acalma, né? Lembrando a eles que o Senhor não virá sem que primeiro venha esses dois sinais, sem que primeiro cumpra esses dois sinais, a apostasia e o anticristo, que Paulo se refere a ele como seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Certo? Mas há também uma função de aspecto positivo. Ou seja, no caso de os sinais terem se cumprido, todos, eles podem servir para indicar que o tempo é chegado. Assim os crentes podem ficar de prontidão e o evento não os apanhar de surpresa. Esse aspecto positivo, em outras palavras, em caso de todos os sinais terem se cumpridos, nós podemos ficar à espreita, ficarmos de prontidão que o Senhor está às portas, né? Está por vir a qualquer momento. Então, em resumo, os sinais têm tanto uma função de aspecto negativo, a saber, o tempo ainda não chegou, quanto de aspecto positivo, o tempo está cumprido e o Senhor pode voltar a qualquer momento. Então, jamais se esquecer dessas duas funções dos sinais. A saber, por um lado, nos lembrar que o Senhor não está perto de vir em caso de os sinais não terem todos se cumprido, e por outro lado, em caso de os sinais terem se cumprido, servem para indicar que o tempo é chegado, Cristo está às portas e devemos ficar de prontidão e aguardar o nosso Senhor. Bom, dito isso, vamos agora falar sobre a interpretação dos sinais. Jesus falou dos sinais que indicam a proximidade da sua vinda. Algumas passagens são Mateus 24, a partir do verso 4 em diante, Marcos capítulo 13, versículo 4 adiante, e Lucas capítulo 21, versículo 5 adiante. Então, essas passagens, conhecidas como o sermão escatológico de Jesus, no qual ele tratou sobre as últimas coisas, mais especificamente em relação à segunda vinda e a respeito do juízo final. Paulo e João também se referiram ao anticristo que vai aparecer no final dos tempos, antes da vinda do Senhor. Nós vamos analisar os sinais apresentados por Jesus e relacioná-los com o anticristo no ensino dos apóstolos. Então vamos a começar pelos sinais apresentados por Jesus. Nós iremos tomar como base o relato de Mateus 24, versos 4 a 21. Dividimos o relato em 4 partes. Vejamos aqui. Primeira parte, sinais que aparecerão durante toda a era cristã. Versículos 4 a 14 de Mateus 24. Nesses versos, Jesus fala de falsos cristos, guerras e rumores de guerras, fomes e terremotos em vários lugares, perseguição e martírio aos cristãos, falsos profetas, aumento da maldade, o esfriamento do amor de muitos e a pregação do evangelho em todo o mundo. Então, todos esses sinais aparecerão durante toda a era cristã, certo? Desde mais especificamente a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, certo? Então, durante toda a era cristã, esses sinais aparecerão. Vou citar aqui 4 passagens, né? 4 passagens dentro desses versículos, do 4 a 14 de Mateus 24. Primeira referência em Mateus 24, verso 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, Cristo faz menção aqui às guerras, mas nos adverte que ainda não é o fim.
Nos versos 7 e 8, Cristo ainda menciona que se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, depois de mencionar os sinais que deverão aparecer durante toda a era cristã, além das guerras, né, fomes, pestes, terremotos em vários lugares, ele nos adverte que todas essas coisas são o princípio das dores. E por fim, vamos aqui, versículos 11, 12 e 14, onde lemos: E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Observe que ele menciona a multiplicação dos falsos profetas, a multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor entre muitos, entre as pessoas, e o anúncio do evangelho por todo o mundo. Então, esses sinais, eles devem e aparecerão durante toda a era cristã. Bom, em segundo lugar, Cristo mencionou a grande tribulação, versículos do 15 a 22 de Mateus 24. Essa é uma profecia que tem duplo cumprimento. A começar porque ela se cumpriu no ano 70, quando o exército romano, comandado por Tito, destruiu completamente Jerusalém e os edifícios do templo. E aí Lucas é que aplica essas palavras de Cristo àquele século, né? Aquele século, versículos 20 a 24 de Lucas 21. Mas também essa é uma profecia que se refere àquela grande tribulação ainda por ocorrer no final dos tempos, numa abrangência maior sob a ação do anticristo, conforme também descrição no livro do Apocalipse. Aqui eu fiz questão de trazer o texto de Lucas 21, versos 20 a 23, onde Lucas ele aplica essa profecia da grande tribulação para os judeus de seus dias, quando diz: Mas quando vir de Jerusalém cercado de exércitos, sabe então que é chegado a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E aqui este povo, a referência é a nação de Israel. Então Lucas aplica essa profecia da grande tribulação para o povo judeu. Mas há um segundo cumprimento, que é aquela grande tribulação a ocorrer no final dos tempos, numa abrangência maior, né? E sob a ação do anticristo. Mateus 24, versos 21 a 22, aplica a essa perspectiva futura, né? Quando diz: Porque neste tempo haverá uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, o evangelista Mateus, ele já por outro lado aplica essa profecia para o fim dos tempos, certo? Então, a grande tribulação, por um lado, ela se cumpriu, essa profecia se cumpriu no ano 70, mas tem um segundo cumprimento ainda aguardado para o final dos tempos. Bom, em terceiro, aos sinais cósmicos. Mateus 24, versos 29 a 31, menciona eles. Estes sinais cósmicos podem ter um significado mais ou menos literal ou simbólico, né? A exemplo de Isaías 13, versos 9 a 13, em que os menciona e aparecem ali em um significado simbólico, né?
não, não completamente literal. Neste último caso, significando um apagar dos poderes e da glória das nações, como aconteceu com os grandes impérios. De qualquer maneira, estes sinais representam o juízo de Deus sobre o mundo, conforme Apocalipse 6, versos 12 a 14, e são os últimos sinais intimamente relacionados com o aparecimento de Cristo. Então, Mateus 24, 29, Cristo diz: logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, observe que Cristo menciona sinais cósmicos. Estes podem ser mais ou menos literal ou simbólico, a exemplo de Isaías 13. E Mateus 24, versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então observe que esses sinais, eles devem preceder, ocorrerão logo após a grande tribulação e deverão preceder o retorno de nosso Senhor. Então, esses sinais cósmicos, Cristo os localiza ou coloca-os entre a grande tribulação e o retorno de Cristo, o seu retorno a este mundo. Bom, Cristo está às portas, é a conclusão de Cristo após mencionar esses sinais. Mateus 24, versos 33 e 34. Jesus então diz que quando todas estas coisas acontecerem, devemos saber que Ele está próximo às portas. Todas estas coisas devemos compreender todos os sinais, incluindo a grande tribulação e os sinais cósmicos. Então, após Cristo mencionar todos esses sinais, Ele nos diz que Ele está às portas. Após todos esses sinais se cumprirem, Ele está próximo às portas. Então, veja que, conforme nós falamos sobre a função dos sinais, tem um aspecto negativo, a saber, para nos dizer que o tempo ainda não chegou, e no caso de os sinais terem se cumprido, há um aspecto positivo dos sinais, que é o de trazer à consciência que Cristo está a qualquer momento a se manifestar, a se revelar, a vir a este mundo. Então aqui eu estou mencionando Mateus 24, versos 32 e 33, a parábola que Cristo contou, para depois a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, saber que está próximo o verão. Igualmente, quando verdes todas essas coisas, saber que Ele está próximo às portas. Então, note, igualmente, quando verdes, versículo 33, todas essas coisas, todos esses sinais que Ele mencionou, sabei que Ele está próximo às portas. Então, menciono agora os versos 29 a 31, que é os versos que precedem essa última passagem que eu li. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol se escurecerá, então a menção da grande tribulação, seguido dos sinais cósmicos. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Observe que os versículos 30 e 31 faz menção exatamente da vinda de nosso Senhor e a reunião dos crentes com Ele. Da mesma forma que Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, menciona os sinais que deverão preceder
retorno de Cristo, né? A sua vinda e nossa reunião com Ele. Apostasia, menciona Paulo, seguido do anticristo. Aqui Cristo menciona o arqui-inimigo de Cristo do povo de Deus, a saber, o anticristo, junto à narrativa da grande tribulação, né? E então menciona os sinais cósmicos para então dizer que para então nos dizer que o Senhor virá após estes últimos sinais, né? Então, vamos aqui, o homem do pecado ou o anticristo, né? Ainda com relação à segunda vinda de Cristo, Paulo diz, voltando aqui ao texto de 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Então, e afirma também, versículo 7, que o mistério da impiedade já está atuando e falta apenas ser retirado do caminho aquele que agora o detém. Esse homem do pecado é o mesmo anticristo de Apocalipse, né? É mencionado no capítulo 13 e também capítulo 19, verso 20. Então, cujo poder já estava operando nos dias de Paulo. Porém, quando Cristo voltar, Paulo menciona no versículo 8 da sua carta que ele matará o homem do pecado com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, a derrota do anticristo é certa, né? Quando ele vier, o arqui-inimigo de Cristo e da sua igreja será finalmente derrotado. Então, bom, se você gostou desta videoaula ou desse nosso segundo estudo, que você possa continuar a nos acompanhar, que até o final da semana estaremos postando o nosso terceiro estudo. Então, compartilhe com seus amigos esse segundo estudo. Se não assistiu o primeiro, assista. Nós recomendamos e dizemos com todas as letras que não se arrependerá. Então, tchau e até o nosso próximo estudo.